Hi everyone, aqui é a Tatiana Moreira, trazendo para vocês o Style House Talks. Aqui é um canal para falarmos de business, life e design, diretamente aqui de Miami, mais precisamente da minha sala de reunião, que virou meu estúdio. Hoje estou trazendo para vocês dois amigos queridos, que eu tenho uma honra de poder estar aqui, e eu admiro muito pelo profissionalismo e a empresa que eles representam, a Florence. O meu convidado estudou engenharia de produção, adora ver filmes, amante da culinária italiana e fazer churrasco. Faz 21 anos que trabalha na empresa. O seu primeiro cargo foi no departamento de exportação e implementação da marca no exterior. Daí foi subindo o ladder e no ano passado tornou-se CEO da Florence. Seja bem-vindo, Matheus Conrad. Oi, Tati. Prazer estar aqui, né? Que Muito bom. obrigado pelo convite. Prazer é meu. E eu também tenho a minha convidada. Ela é apaixonada por gatos, tem 2 gatos lindos, adora viajar e comer bem. Descobrir restaurantes legais, apreciar o design do local e a criatividade e a apresentação dos pratos é uma inspiração para ela. Formada em administração de empresas, mas sempre apaixonada por arquitetura e decoração, fez uma especialização em interior design na Marangoni, em Milão. Desde pequena acompanhou o trabalho do pai e do avô. E em 2009, há 13 anos, ingressou na empresa como estagiária. Logo passou para a engenharia de produto e hoje é diretora criativa da empresa. Seja bem-vinda, Roberta Castellan. Obrigada, Tati. Obrigada pelo convite. É um prazer. A Beta, né? É Pra a mim é a Beta. Beta. É Beta. Uau, super feliz de estar com vocês aqui, tá? Então, a Florence é uma empresa brasileira de móveis planejados de alto padrão, desde 1953, com raízes italianas, design internacional e produção ecologicamente correta. Eu conheci a Florence no início da minha carreira como designer, alguns aninhos atrás, uns 15 anos, quando eu conheci a Camila. A Camila é uma das... A Camila, ela é a nossa franqueada hoje na Gabriel, né, lá em São Paulo. Ela também possui a loja do D&D e Salvador. Ela é a família dela. Mas na época morava aqui, né? Na época ela morava em Miami início... e ela era a consultora de vendas da primeira loja que nós tivemos em Miami em 2006. Eu tenho trabalhado muito com a Florence, tem sido uma grande parceira em todos os meus projetos, porque eu acredito no produto de vocês, lindo, de qualidade. Então, assim, por isso que é um prazer ter vocês aqui para falar um pouquinho da história da Florence. Então, gostaria que vocês falaram um pouquinho da história de como a Florence começou, através dos avós e pais de vocês, e da sucessão até hoje, né? Que é vocês, a terceira geração da empresa, né? Maravilha, a gente tem 24 horas para conversar. Não, vamos tentar resumir. Não. São 70 anos de história, né? Quase 70. Quase 70, 69. Então, ano que vem, 70 anos. 70 anos o ano que vem, Tati. Enfim, de novo, né? Obrigado, né, Tati? Além de uma parceira de negócios, você é uma amiga, né? A gente considera uma pessoa do nosso relacionamento e a gente tem uma gratidão muito pela Camila, né? Porque ela foi o elo, né? Dessa ligação. Eu lembro quando a gente se conheceu lá nos anos 2000, ainda no início, bem no né? início. Uhum. Quando a gente estava ainda desenvolvendo a marca nos Estados Unidos, aprendendo. Então, assim, é uma relação de longa data e que ela vem amadurecendo, melhorando, né? Cada vez mais. A empresa ela acredita muito nas relações de longo prazo, né? A gente sempre aprendeu que as melhores relações, as mais saudáveis, são aquelas que a gente consegue cultivar por muitos anos. É verdade. Né? Sempre naquele sentido do ganha-ganha, né? Das relações saudáveis e positivas. Então, é um prazer estar conversando contigo. E vai crescendo, né? Fortalecendo. A gente começou nos Estados Unidos. Na verdade, a história é um pouco mais antiga, né? O pai da Beta,
Ele trouxe a Florence para os Estados Unidos nos anos 80, final dos anos 70, início dos anos 80, quando a gente começou a trazer uma linha de escritórios para ser vendida aqui. Nós chegamos a ter mais de 20 distribuidores, né? Nós tínhamos warehouse por todos os Estados Unidos, né? E tínhamos uma warehouse própria em Atlanta. Essa história eu não sabia. Tu tá vendo? A gente vai passar o dia inteiro, né? Aqui, gente. E o pai da Beta, o Gelson, né, que hoje é o presidente do conselho da Florence, ele sempre gostou muito do mercado americano, da cultura dos Estados Unidos, e a Florence chegou a ter 40% da sua produção voltada para o mercado americano. Nessa época? Tínhamos distribuidores do México, Porto Rico, Canadá, Estados Unidos, e depois esse sistema, na verdade, ele acabou migrando, né? Porque a gente foi desacelerando as linhas de escritório. Era uma linha que também ia um pouco contra, assim, ao estilo de design que a gente queria buscar, que é mais um design mais contemporâneo, europeu. E aí a gente acabou migrando essa operação para as franquias, né? Para as lojas no exterior. A primeira em Nova York, em 2005. Logo em seguida, Miami, 2006. Depois a gente foi, né, evoluindo e hoje temos Nova York, Miami e recentemente Houston. Mas os móveis planejados do escritório não é o carro-chefe de vocês, mas... Não. Escritórios... Hoje a gente trabalha uma linha de escritórios com o produto residencial, como essa linda sala de reuniões que a gente está aqui. Exato. Né? Ela não tem cara de escritório mais, né, Tati? Não tem. Tu não tem que ter a cara de escritório. A gente quer ter uma cara mais, assim, elegante, de home. Mas também depende muito da design, né? Vamos combinar. Meus projetos corporativos nunca tem cara de escritório. É aquela coisa home, confortável, alegre de querer estar. Todo mundo fala, gente, não tem nem vontade de sair de lá, que é tão agradável como a gente sente aqui. Como se a gente estivesse em casa, né? Exato, isso. O produto dos anos 80, ele era específico para o mercado americano. Era uma linha de office específica para o mercado americano. Era feito mais voltado para cá. E hoje a gente trabalha com o produto que ele é mundial. O que a gente produz vai para o mundo todo, né? Para todos os mercados que a gente atua. Então, não existe mais uma linha específica para o mercado americano. Mas como a Florence came about? Quem fundou a Florence? Como foi? Dá uma história rapidinha aí pra gente. Né, do empreendedorismo. Vocês dois. Eu sempre olho para a Beta, né? Porque... Ele é mais falante, então eu deixo para ele que eu sou tímida, Eu sou o tagarela. Eu tagarela. Mas a Florence, ela nasceu, a ideia, o conceito todo nasceu em 1953. O avô da Beta, né, o senhor Lourenço, que foi o grande mentor, né, a pessoa que reuniu, assim, um grupo de familiares mesmo, né? Porque todos eram parentes ou tinham uma relação de parentesco. Reuniu um grupo de 4, 5 pessoas no início e juntaram as suas poucas economias, né? Imagina, 1953 em Flores da Cunha, né? Na Serra Gaúcha. Né? Então, assim... Eles juntaram essas economias assim e fundaram, né, compraram, na verdade, alguns equipamentos e fundaram a Florence. Né? E assim como toda fábrica um dia iniciou, ela era uma pequena marcenaria, ou até carpintaria, porque se fazia de tudo na época, né? Se fazia um móvel sob medida, dependendo da necessidade do cliente. Então, era muito assim, cômodas, cama, criado mudo, aparador, mas eles não eram carpinteiro, ele era business person. O senhor Ou Lourenço deles tinha. O senhor Lourenço. Foi por daí que começou. O senhor Lourenço trabalhou desde muito cedo, né? Lá com os 10 anos de idade, a partir dos 10 anos ele já começou a trabalhar com carpintaria, né? Ele fazia carrocerias de caminhão que na época eram de madeira. Que legal! Bancos Era de igreja. né? A gente então, vê assim, tem toda uma história onde ele aprendeu o ofício e aí ele reuniu algumas pessoas, como o meu avô, que era cunhado dele, né? Para ajudar nessa empreitada. Desse grupo. Meu avô era um desse grupo aí. Legal, gente. Então, eles iniciaram o seu Lourenço com uma habilidade comercial
espantosa para a época, né? Ele tinha, assim, uma facilidade de se relacionar, de conversar, ele saía vendendo de porta em porta. Salesforce. Muito na base da fiducia, que é a palavra italiana que a gente usa bastante para confiança, né? Assim, para a gente demonstrar assim, uma responsabilidade das relações, e as pessoas acreditavam, né? Eu vi um vídeo, eu o conheci, né? As pessoas daquela época do meu pai, que ele dizia assim, a gente falou, tá falado. Você disse, as pessoas acreditam em você, porque você não volta atrás na sua palavra. Então, e fazer. Você falou, você corre atrás e entrega. A palavra tem que valer. Ele fala muito isso, tem um vídeo, né? Jogo é jogo. Não importa se tu ganhou ou perdeu. Mas falou, mas tu falou, tu prometeu, vamos cumprir. Né? E eu acho que o bacana da Florence, da história, né? Ela vai completar 70 anos no próximo ano, né? Em 2023. A empresa mudou no sentido de proporção, não é mais uma carpintaria. Isso. Hoje é uma indústria, né? O Parque Fabril tem quase 60 mil metros quadrados de área construída. Nossa. Estamos com 800 funcionários. Lá no Rio Grande do Sul. Em Flores da Cunha. Flores da Cunha. Gente, a cidade inteira trabalha lá? Mais ou menos. É uma empresa assim, de porte mundial, que tem relações internacionais. Nós prova que estamos aqui em Miami. Isso. Né? Tem uma rede de franquias no Brasil muito sólida, como a Camila, que a gente acabou de falar. Né? Muitas coisas mudaram. O produto, como a Beta acabou de falar, evoluiu muito, né? Em tecnologia, design, mas uma coisa não mudou. Não mudou. Os nossos valores. Então, como que essa sucessão deles para o pai de vocês e agora para vocês? Todos muito jovens, né? O meu pai iniciou na empresa, na época ele tinha 13 anos, mas trabalhava, fazia alguns serviços. Porque... De estar lá dentro, já vai respirando o ar e entendendo como funciona, né? Exato. E os nossos avós tinham muito essa cultura de que os filhos tivessem uma profissão, queriam que os filhos fossem alguém na vida, né? O avô sempre falava muito isso, né? Queria que os filhos fossem alguém na vida, queria ter o negócio para que os filhos tivessem a oportunidade de se desenvolverem. Então, eles começaram muito cedo. E começavam com pequenos serviços, lógico, mas isso fez eles todos se apaixonarem pela empresa. E crescer lá dentro, né? Entender a base para poder ir subindo. Isso. E eu vejo que eles conseguiram, da mesma forma, passar isso para a gente, né? Nós também começamos jovens e fomos, assim, não começamos a trabalhar, eu quero dizer assim, mas a gente teve uma relação com a empresa desde muito pequenos, de visitar o pai no trabalho, né, de acompanhar nas viagens. Então, isso vai criando na gente um amor pela empresa, né? A gente vai se apaixonando pouco a pouco, porque a gente sabe que uma empresa, ela tem seus desafios, né? Não importa o setor, né? Todas as empresas têm seus desafios. E a gente convive com isso, né? Na nossa vida familiar, desde muito pequenos, né? A gente vendo os pais aí enfrentando os desafios e tudo para conseguir crescer, se desenvolver. Mas ainda assim a gente conseguiu ter esse carinho, esse amor pela empresa, independente dos desafios que a gente viu nossos pais e nossos avós enfrentarem. Né? Então foi muito deles esse... Né? De passar para vocês. Hoje você é diretora de produção. Né? Diretora criativa. Diretora criativa. Diretora criativa, trabalho minha origem na empresa é produto. E hoje eu abracei o marketing, que tem essa relação aí. Na verdade, a gente está... O nosso dia a dia é em Flores da Cunha, apesar de a gente estar... Aqui, lá, tá sempre fora, né? Exactly. A cabeça está em Flores da Cunha, os pés estão no mundo. E vice-versa também, enfim, né? Depende do momento. Mas a nossa base é Flores da Cunha. E o meu trabalho hoje é muito voltado a esse olhar para o mercado, para aquilo que a gente fala tendência, né? O que é tendência? É o olhar para o mercado, na verdade, né? Olhar para o mundo. Então, hoje em dia, no mundo tecnológico, com a tecnologia do jeito que está, você está lá, é uma posição, né? Porque você tem acesso a tudo. O seu dia a dia no trabalho tem alguma dificuldade de estar lá? Vocês não pensam nunca ter uma produção fora de lá? Da Florence, necessidade? O que acontece, né, Tati? Eu acho que
Nós temos um senso de pertencimento e gratidão a Flores da Cunha. Você imagina, né? 800 colaboradores. Eu faço sempre a seguinte conta. Se cada colaborador tiver uma família na média de 3 pessoas, então eu tenho que pegar esses 800 e multiplicar por 3 para saber a quantidade de pessoas que diretamente são impactadas pela Florence. Depois a gente tem os fornecedores, a empresa de restaurante que faz o almoço para os nossos colaboradores, a empresa de transportes. Para uma cidade de 30 mil habitantes, facilmente a gente passa aí de uns 20% da cidade impactada pelo nosso negócio. É verdade. Né? Fora todo o valor que a gente gera de remuneração, né? De pagamentos mensais, que abastece o comércio, o mercado, os aluguéis. Então, assim, a gente sabe a grande responsabilidade que tem na cidade, no senso social, e a gente é muito grato ao que a gente recebe dessas pessoas. Super importante. Porque é a doação delas, do tempo, da dedicação, do comprometimento. Nós fizemos um evento agora, tem uns 30 dias, que foi o Tempo de Casa. Nós reunimos 120 pessoas com mais de 20 anos de Florence. Você sabe o que você 20 ter anos. Não, gente, 120 pessoas com mais de 20 anos. Gente, Eu lembro... Diversos com mais de 40, inclusive, né? 40 e tantos o maior, anos de empresa. tirando os nossos pais, tinha 48 anos. Colaborador. Quem é? É um senhor que trabalha na produção. Industrial, Na área industrial, trabalha na produção há 48 anos. Você tem importante. Uma vida. Imagina, eu tenho 39. Mais, a gente mais Eu tenho 39. Ele está quase 10 anos a mais que eu tenho de vida trabalhando na Florence. Na fábrica que veio do seu avô. A soma de todos os anos daquele grupo eram 3.500 anos de Florence. Nossa. Você imagina? É uma empresa então, sólida, assim, né? Você não pode... tem como sair de lá, De sabe? lá. Talvez um dia a gente seja, assim, sei lá, segundo. Obrigado a sair de lá por outros motivos. Mas hoje... eu nem falei isso aí, né? Mas talvez não, seja uma outra planta. Uma unidade em outro local, né? Isso, hoje a gente prefere ficar lá, sabe? E, Matheus, ano passado você tornou-se o CEO da Florence, né? Não foi? 2021? Olha meus cabelos. Aí eu apliquei um novo corte de cabelo. Certo. Você agora é o CEO. E quais são as maiores dificuldades? Não dificuldades, os desafios que você tem tido, tanto na parte da sucessão, que você saiu da segunda geração para a terceira, que é você, também os desafios dessa época, do mundo que a gente está vivendo. Primeiro, na parte de sucessão. Acho que o que a Beta falou com bastante propriedade é que a gente foi inserido desde cedo, né, na empresa. Enquanto alguns pais e empresas preferem que os filhos façam experiências fora das empresas, vão estudar fora, vai trabalhar, vai ter que trabalhar numa outra empresa e só depois de X anos retorna. Os nossos pais e a nossa empresa fazem um processo diferente. Que a gente não diz que é melhor ou pior. Cada diferente, empresa tem a liberdade. O seu método. Os nossos pais nos acolheram desde cedo. Né? A nossa regra é assim, 18 anos feitos, né? Maioridade, decidir o que quer fazer de faculdade e tal, como eu quero estudar tal coisa. Beleza. Tá conectado à empresa? Pode estar conectado. Vou fazer medicina. Não tá, então, né? Ok. Mas vou fazer... produção, que tá, né? Então, eu decidi na época fazer engenharia. Beleza. Faz um estágio na empresa. E o bacana dessa regra de ouro que a gente tem é que o nosso sobrenome, o meu e o da Beta, em que pese a gente seja da família, esse sobrenome só nos garante esse direito de poder estagiar na empresa. Estagiar. Por um ano, 6 meses, um ano e meio. Se não deu prometiada, não ia ficar, né? E esse estágio é para que a gente conheça a empresa mais profundamente e que a empresa também nos conheça. Exato. Se a sintonia bater, se a gente mostrar uma dedicação, um comprometimento, uma disponibilidade para a empresa,
e nós tivermos as aptidões necessárias, né, e obviamente a empresa também sentir, né, essa reciprocidade, a gente começa a fazer uma jornada de aprendizado. Né? E essa jornada, ela não quer dizer assim que só porque eu sou da família eu vou ser o diretor, eu vou ser o CEO, vou ser o gerente. Exatamente. Meritocracia. Certo. Ou seja, nós temos que ter mérito para estar onde a gente está. E a humildade de reconhecer que se um dia, sei lá, alguém da família ou até alguém profissional ou eu não esteja desempenhando minhas funções à altura que a empresa precisa, o título de CEO não é do Matheus. O CEO é da Florence. Que bom que vocês têm essa consciência, Eu não sou, é todo mundo. Eu sou transitório. Enquanto a gente tiver capacidade, habilidade, estiver retribuindo para a empresa, eu tenho essa oportunidade. A partir do momento que a Tati demonstrar que tem mais condições de ser CEO que o Matheus tem que deixar a Tati crescer. Né? Porque é importante a empresa, né? O objetivo é a empresa. A gente não trabalha pelo nosso ego, pelo nosso crescimento. A gente trabalha para fortalecer a Florence. O seu Lourenço falava muito isso. Nós temos que cuidar da vaquinha que dá o leite para nós todo dia. Verdade. Não adianta matar a vaquinha, que aí... não cuidar dela, não alimentar, não lavar ela, que o que vai acontecer? Vai acabar o leite e aí a gente vai começar a passar fome. Isso, é verdade. Então tem que cuidar da empresa, né? Tem que perpetuar a empresa. A gente quer que a empresa cresça, né? Porque os desafios, como a Beta falou, eles são diários. A grande questão é que a gente foi ensinado é que são desafios e não problemas. Exatamente, a gente vê hoje muito assim, nossa, porque tem um problema, que tá difícil, porque eu tenho insônia. Eu não tenho insônia. Insônia? Quando vai dormir pensando no problema? Eu deito e durmo. Que bom, Matheus. Eu deito e durmo. Eu tenho certeza que a Beta é igual. Agora, assim, quando acorda, aí ele volta. E aí tem que trabalhar. Aí tem que se dedicar. Então, a gente não pode ter aquela síndrome, assim, da terceirização, do fracasso, do vitimismo, de, meu Deus, porque a empresa tem problema, porque eu não quero ter problema. Meu filho, você não tem problema no teu dia a dia? Então, nem viva. Se você não vai... Em qualquer atividade, teremos desafios, né? Você tem teus desafios aqui, né? Até pessoais, lógico, muitos. Exato. A questão é a seguinte, se você quer chegar em algum lugar, vai ter desafios. Tem que saber, tem que se preparar, né? Tomar atitudes rápidas e seguir em frente. É assim, Tati, uma coisa que eu aprendi desde cedo. O elogio é bom, mas o puxão de orelha é o que faz a gente crescer. A gente só cresce na dor. As lições duras, sabe? As decepções, o fracasso. É aí que a gente amadurece. É aí que a gente cresce como pessoa, né? Então, assim, a gente precisa passar por isso. Experiências, né? E essas experiências, né? A gente sempre foi não assim tolhido ou escondido ou blindado só porque a gente é da família. Entendi. Não tem essa, sabe? Mas é aprender com as lições e experiências de vida, do dia a dia que a gente cresce. E é por isso que a gente está aqui, tendo esse bate-papo para aprender. Tenho certeza que tu chegou aqui nos Estados Unidos e tu já não tinha um escritório maravilhoso como esse. Não. Eu aprendi muito, muito com meu pai e a minha mãe. Tenho o maior orgulho. A questão que eu venho da família de fashion, de design, no Brasil, né? Eu pequenininha também crescia dentro da fábrica, sei costurar. Vocês sabiam disso? Ainda bem, né? Sabia. Porque uma coisa que não pode... Mulher que não sabe costurar é como homem que não sabe cozinhar. O homem tem que saber fritar um ovo, pelo menos, né? Pelo menos, né? Não, mas eu sei costurar naquela máquina mesmo, sei fazer uma roupa. Profissional, costura profissional. A minha mãe me ensinou a fazer remendo de costura, porque eu disse, mãe, uma vez indo numa inauguração de uma loja, meu botão caiu. Botão da camisa. E bem alto, assim. Você que colocou? E eu só tinha aquela camisa para inauguração. Eu liguei para ela e disse, mãe, como é que eu prendo um botão? Eu não sabia. E aprendeu. E ela me deu as dicas, porque eu tinha um kit de costura na necessaire. Ainda bem que... Ela me deu as dicas, e depois, quando eu voltei, isso eu tinha, sei lá, 20 anos, eu disse, mãe, tu precisa me ensinar a fazer alguns pontos, porque se eu tiver uma calça aqui, eu tenho que saber costurar. E hoje eu sei. Tá vendo como é importante? Sei dar até o nozinho lá. Que assim, ótimo, olha aí. Tá aprendado, tá aprendado. Tá aprendado, rapaz.
Mas, enfim, eu falando disso, porque na verdade, eu vim morar aqui para estudar inglês. Descobri que a faculdade da FIU é uma faculdade muito boa de arquitetura e comecei. Só que eu era aposta, eu que ia seguir lá a empresa. Então, assim, a criativa da família era eu. O Ceará era um polo fashion e muito forte, né? Muito forte. O setor mudou muito, né, de moda. A gente também tinha no Rio Grande do Sul um setor calçadista que era assim muito forte, né? Muito forte. Esse setor ele também perdeu força, né? Exatamente. Agora ele até está retomando assim muito pela verdade, cultura Fortaleza. Do couro. Mas eu acho que são ciclos, assim são como ciclos. O setor moveleiro, né? Nós não tínhamos um polo moveleiro na Serra Gaúcha. Não, mas hoje tem, né? Hoje tem várias fábricas grandes lá. Nós temos que cuidar desse polo, porque uma coisa que o Gelson sempre nos falou, o setor moveleiro ele se transforma de geração em geração. Né? As grandes empresas da época dos nossos pais não existem mais. Não existe mais, né? Nosso desafio, você falou, né, da terceira geração, qual que é o grande desafio? Né, o seu Lourenço, que é nosso presidente emérito, né, que nos deixou esse ano, infelizmente, aí, né, o vô da Beta, ele no aniversário dos 65 anos, eu lembro disso, assim, muito claro. A gente estava lá na empresa comemorando, né? E ele sempre teve um olhar de águia, né? Aí ele olhou para nós assim, viu? E vocês? Né? Nós já tremendo, né? E vocês? O que vocês vão fazer pela empresa? E a gente disse, ó, o grande desafio da nossa geração é preparar a empresa e entregar ela, passar ela, ter esse sucesso de entregar para uma quarta geração uma empresa ainda melhor do que a empresa que a gente recebeu da segunda. Legal. Ou seja, o nosso desafio é a continuidade. Exato. O desafio é abrir mais loja, é lançar um produto, é vender mais? Também. Lógico, crescer. Mas isso é o caminho para o desafio maior, que é um dia poder entregar essa empresa na mão de pessoas da família, se a gente conseguir, ou se não, ter que profissionalizar também, porque a gente tem que ter essa cabeça, né? A gente já tem a quarta geração aí, mas será que ela vai querer? Será que se ela quiser, será que ela é capaz? Então, nós temos que ter esse desafio de preparar e fazer, e um dia fazer a Florence, né? Chegar nos seus 100 anos, 120 anos, né? Essa é Eu já fiz até as contas nos 100 anos, tá? Já? Sim. Sabe que idade eu vou ter quando a empresa vai fazer 100 anos de idade? Não, Matheus, fala aí. Não? Não. Nem indica nada. Não, você tá com quanto? 39? Eu tô com 39. Não, tá com 69. A empresa é de 53, eu sou de 83. 79, tem 80. Não, né? Eu vou estar bem velhinho. Não, vai ser jovem. Seremos jovens. Não, 80, cara, pelo amor de Deus, a gente vai ter outra conversa eu vou ter 70 anos de idade. Isso. A idade que meu pai vai fazer o ano que vem, quando a empresa bater 100 anos, eu vou ter a idade do meu pai. 30 anos, é verdade. Eu vou ter 70 anos de idade, já fiz essa conta. Ou seja, já vai ter a quarta geração. Já, certamente. Sabe? As crianças vão estar com 30 e pouquinhos, a sua idade, Beta. Os 100 anos de idade, eu já tenho isso porque eu aprendi isso com o pai da Beta. O pai da Beta, ele já tinha as datas na cabeça. Já está preparando a Marta? Talvez ele não sei. É muito pequenininho. Né? Eu acho que assim, como é que tu prepara os filhos? Tem que deixar eles envolvidos e mostrar que a empresa ela tem os seus desafios e dificuldades, mas é ela que te traz também tudo que você tem, né? Você tem. Isso. O porque, envolvimento assim, do dia a dia, de estar... Aí, o que acontece hoje? Os filhos, assim, né? Porque eu não quero trabalhar na empresa do pai que tem muito problema, mas ele tá com o iPhone novo na mão. Aqui, olha meu iPhone novo. Adoro. Não, eu não quero trabalhar na empresa do pai. Ah, pai, mas eu quero ir para Disney no final do ano. Então, assim, poxa, então, quer carro novo, quer roupa nova, quer iPhone. De onde vem isso? É verdade. Isso vem daquela bronca que teu pai teve, que a tua mãe não dormiu,
né, dos problemas, das discussões. Então, assim, faz parte. Faz parte. Deixa eu ler aqui uma curiosidade. Então, a sucessão, escala e produtividade são os 3 grandes desafios das empresas familiares. Estudos recentes apontam que metade das empresas familiares morre na passagem da primeira para a segunda geração. E só 1 a cada 5 chega à terceira geração. Meu Deus. Olha aí. Pois é. Mas, comichão. A maior empresa do mundo, a maior empresa varejista do mundo é uma empresa familiar, né? Uhum. Quem é? A Walmart. Exato. Então, é uma empresa totalmente familiar. Então, assim, vamos chegar lá, não sei anos, certamente. O Gelson, ele tem muita informação nesse sentido, assim, ele tem assim, esses dados, tipo, ele adora. A empresa mais longeva, familiar, a do varejo. Esses dias ele estava nos mostrando que a empresa familiar mais antiga do planeta era um hotel no Japão, que tinha 1000 e poucos anos na mesma geração familiar. Sabe o que é isso? Nossa, como é 1000? 1000 e poucos anos, está no Google, é só colocar. É impressionante. Eu posso pegar Quantas o celular gerações, e pesquisar hein? assim no podcast? Pode? Claro, pode pegar tudo. aqui, ó. Eu vou pegar e vou te dar o nome. Então, assim, as empresas familiares, elas têm esse estigma de, né, o fundador rico, né, o pai rico, o filho nobre, o neto pobre. Mas qual que é o grande problema das empresas familiares? Primeiro começa com os pais, tá? Não dá para culpar os filhos. Os filhos são adolescentes e jovens. Com certeza. Ou seja, quem tem que fazer o trabalho da sucessão é a geração anterior. No nosso caso, foram os nossos pais. Verdade. Porque se eles entenderam que a gente não tem perfil, eles já têm que chutar a gente da empresa. Exato, também não forçar o que não existe, né? A gente chutar vê vários... não é o termo certo, encaminhar para outro outros caminho. Isso, destinos, vamos ser né? verdade. E eu vejo que tem uma outra questão também, assim, que acontece muito nas empresas. Essa questão da continuidade da empresa, da passagem entre gerações, se a geração anterior não oportunizar que a próxima geração se desenvolva na empresa, essa próxima geração não sente que tem espaço e acaba indo para outra emprisa, para outro negócio. Isso, então vai desmotivando até, né? Eu já vi gente que o pai queria muito, ela entra, mas o pai nem percebe, o tio, o avô nem percebe que não está dando espaço, a pessoa acaba até desmotivada, né? Não é treinada. E também tem as pessoas que não são fit para aquilo, Mas sabe por quê? Porque o pai vê aquela pessoa como filho. E o filho vê aquela pessoa como pai. Eu nunca vou esquecer meu primeiro dia de trabalho. Eu conto essa história e eu falo isso para todo mundo, assim, porque foi assim a primeira grande lição que eu tomei na minha vida. Eu fui o primeiro da terceira geração a ganhar a oportunidade do estágio. E aí tá, beleza, fiz a entrevista, né? Tinha o seu Lourenço, meu avô e todos os diretores, né? O pai da Beta, meu pai, os tios. E eu já tomei, assim, um carrinho forte, assim, né? O Gelson chegou na reunião, né? Todo mundo com aquela cara, assim, mais fechada. Disse, não, Matheus, beleza, tu passou na faculdade, nós vamos te dar uma oportunidade de estágio para tu conhecer a empresa e tal. E se nesse período tu se adaptar, vai seguir. Se não se adaptar, a gente te convida para sair. Tu topa as condições, se tu topar, tu tem o estágio aqui garantido. Beleza, topei, não. E aí eu tava, sei lá o que eu tava concluindo, acho que a carteira de motorista, e aí ia começar no início de mês, numa segunda-feira, acordei, sei lá, às 5 da manhã, tomei 3 banhos, né? Tinha cabelo na época, pentei cabelo, gravata, na época a gente trabalhava de gravata, né? Gravata, o sapato tinha lustrado. E aí deu 6 e pouquinho da manhã, eu comecei a ficar angustiado, né? Eu tava esperando meu pai não saía do quarto. E o que aconteceu? Né? Eu disse, não, meu pai não sai do quarto, né? E 6h30, 20 para 7, nada. Eu disse, meu Deus do céu, a empresa 7 horas eu já queria estar lá, né? 15 para 7, né? 10 para 7 saiu ele do quarto.
E tu esperando todo esse tempo? Esperando lá angustiado, Ele né? batia lá, pai. E quando ele saiu, já, né? Entrei de solo, assim, pô, pai, vou chegar atrasado no meu primeiro dia, né? Ele olhou pra mim e disse, aprende uma coisa, aqui em casa eu sou teu pai, lá na empresa eu sou teu diretor, e tu tá atrasado pra pegar o ônibus. Nossa! Uau, gente, olha isso aí, viu? De cara. Aí eu, no meu íntimo, mandei ele para aquele lugar, né? Eu disse, como assim? Tô atrasado para pegar o ônibus. Vocês e ele tinha combinado como você ia no dia seguinte? Pai, eu pego o ônibus, tá vendo? Ele achou que ia ganhar carona. Eu achei que ia ter a vida tranquila, né? Chegar... Na hora que ele chegasse. E ele já me deu, assim, o cartão vermelho na hora. E eu peguei e saí correndo. A parada era próximo, Flores da Cunha, tudo é pequeno, facilidade. Tem sorte. Eu cheguei na parada, assim, já todo suado, né? Não adiantou nada o banho, assim, todo melado, todo mundo me olhando, assim, disse, o que é esse guri perdido aí? Quando eu parei, passa meu pai de carro na frente da parada de ônibus. Não, gente, mas uma bela lição. Então, falando de momentos, fala aí, lembra aí vocês dois, cada um momento, assim... um perrenguezinho, vamos dizer, da vida profissional de vocês. Tem esses perrengues, tem vários. Durante a Casa Cor, vamos falar da Casa Cor? Que é o item principal do meio ambiente. O F53. Chegou no dia da inauguração. No dia da inauguração. A Tati... Não, mas aí o grande problema foi o cara da empresa de transporte local. Não. É o Thiago, teu irmão. Na verdade, ele salvou a pátria. Nossa, tem o porque vídeo. chegou no container, né, no porto, não sei o quê, no dia. E se não fosse a conexão do Thiago lá, não tirava. Olha só, a gente fez aquela Casa Cor, o F53, que é a nossa cozinha icônica, né? A peça assinada, tá até hoje lá na loja de Miami. Loja que eu fiz. Nós produzimos ele muito antes, porque a gente sabia que ele era uma peça X, o resto tu estava fazendo o projeto, então ele ficou pronto antes. E aí a gente mandou de navio. E nós tivemos problema no navio, nós tivemos um hurricane. Foi, primeiro, o navio foi desviado. Foi para Nova York, né? E aí ele foi fazer toda a volta até chegar aqui de novo. É. E aí a Tati ligava dia sim, dia também, hora sim, hora também. E aí, tem novidade? Oh meu Deus, vai chegar. Aí, e eles têm a empresa, na época era uma empresa, outra empresa, eu disse, não, de forma nenhuma, por favor, eu quero mudar a empresa, falei com a Ana, que na época trabalhava, né? Vamos mudar, vamos fazer o drayage, retirar do container e entregar com a empresa do meu irmão, porque aí eu tinha mais controle. Então foi assim, quando começou também a parceria, aliás, né? Aquela Casa Cor foi muito legal de Miami, né? A gente fez depois uma festa linda, né? Junto com a Cosentino. Né, que o nosso espaço, né, dava para aquele jardim. O jardim foi o melhor espaço da Casa Cor, foi o maior lá embaixo. Quando a gente tinha lançou essa peça. Então, assim, eu tirei várias inspirações aqui do escritório. Tinha o lançamento do lustre da Moi. O lustre da Moi, belíssimo. Essas pedras da Consentino. Tinha várias coisas legais, assim, novas. O F53, o Eclipse. Então, a Casa portas, eclipses. Aconteceu na época da Arte Basel, gente. A gente que está aqui, by the way, muito obrigada por estar aqui, né? A gente está na semana da Arte Basel, Miami Art Week. É uma semana... Basel. É evento para tudo quanto é lugar e a gente achou um espacinho para estar aqui, tendo esse bate-papo. Muito legal, lembrando coisas legais, né? Lá em Milão, quantas vezes a gente já se encontrou em Milão? Na época que você estava fazendo o seu curso lá, né, Beta? Então, a Itália é tudo de bom. Eu acho que a Itália realmente é pioneira. E eu sei que vocês têm também, né, um design italiano dentro da Florence, né? É que a gente tem o background, né? A gente fala o Italian Heritage, né? Exato. Essa herança italiana, né? Os nossos bisavós são italianos. Entendi. Natos na Itália. Tem muito italiano, né? no sul do Brasil, né? E eles vieram pequenos, né, para o Brasil, e aí os nossos avós já nasceram aqui no Brasil, né? Mas essa conexão com a Itália a gente tem,
né? A gente tem essa conexão até hoje com fornecedores, fabricantes de máquinas, né? A própria a cultura, né? A língua. A gente estava agora na Design Miami e tinha as joias da Dolce & Gabbana. Nossa, belíssima aquela joia. E tinha o pessoal fazendo as joias. E eram o quê? Italianos. Com certeza. E aí, Dolce & Gabbana. E aí, o que aconteceu? A gente fala italiano. E aí começamos a falar italiano. E aí já fizemos amizade. Lógico. Já descobrimos como eles estão aí, o que eles fazem, como eles estudam. Quantos anos estudaram. No mundo da gente, falar italiano é muito legal, muito importante, eu acho. E aí, quando ele me perguntou lá, o rapaz da Dolce, mas como é que tu fala esse italiano? Eu disse, não, meu bisavô era lombardo, de Mantova. De Mantova! Eles adoram, sabe, essa conexão. E eles gostam, especialmente quando tu fala a língua, porque isso é um sinal de respeito, né? Não adianta tu ter a cidadania, imagina assim, né, Tati? Tu ter a cidadania americana e não falar inglês. Mas tu falar a língua, né, no nosso caso, eu entendo que é uma obrigação. Mas nós temos uma relação muito forte com a Itália, né? Deixa eu falar, quando eu fui lá em Caxias do Sul, eu me senti lá, fui convidada, fui conhecer a fábrica, a Piccola Itália. E algumas pessoas se comunicam ainda hoje em dialeto italiano. Nós temos muito isso na nossa região, né? Mas é isso. Bom. Né? Acho que alguma coisa a mais. Eu acho que o maior desafio para mim foi o meu início, porque eu sou uma pessoa muito reservada. A gente estava brincando aqui lá no início, nem sei como eu tô aqui hoje, porque eu era... eu sou super tímida, tô evoluindo isso, lógico, a gente vai evoluindo, mas quando eu comecei na empresa, eu tinha tanta vergonha até de atender o telefone. E eu esperava todo mundo ir embora do escritório para poder fazer as ligações que eu precisava, porque eu tinha vergonha de falar na frente das pessoas. Então, assim, eu acho que o maior desafio é essa questão da gente se expor. Eu sei que se a gente sabe que a empresa precisa que a gente faça algo, a gente vai lá, a gente vai trabalhar isso na gente e a gente vai fazer. Né? Porque é o que a gente fala sempre, que eu acho que o Matheus colocou muito bem. Nós somos passageiros, a empresa fica. A empresa precisa se perpetuar. Então, o que a gente puder fazer para que ela se perpetue, a gente vai fazer. Nossa, os pais estão de parabéns, né? Porque ter essa cultura de que vocês realmente estão lá de passagem, a empresa fica, a empresa que é sólida, que vai vir de 6 anos. Então, acho que é uma lição. Muito obrigada pela conversa. Thank you, grazie. Should we do this conversation over again in English? Grazie. Grazie mille. Grazie mille, Tati. E agora, uma última pergunta. What is next? O que vem agora? Qual é o próximo? Aqui para Miami, para o mercado daqui, what is next da empresa? Vamos finalizar assim, vamos ter esse insight aqui. A gente tem um sonho, um desejo de ter uma operação em Miami muito similar ao que a gente conseguiu fazer no Brasil, especialmente em São Paulo, né, com a flagship da Gabriel. Que loja linda, né? Então a gente sabe assim que isso não é fácil, né? A Gabriel, quando eu falo para as pessoas que foram 20 anos buscando o local, as pessoas dão risada e acham que é mentira. Mesmo? Nós foram 20 anos buscando o local ideal. Tá mais ou menos aqui, né? Começou com o pai da Beta. Procurava, e o dia que ele bacana, né? E o dia que ele me deu a oportunidade para ser o gerente de marketing, ele disse, vou te dar um desafio, a partir de agora tu tem que achar uma loja em São Paulo. Isso foi em 2005, tá? A loja da Gabriel abriu em 2019. Gente. Então, assim, o nosso desafio nos Estados 2018? Unidos... 17. Por aí. O nosso desafio... Ele é fazer uma operação nos Estados Unidos diferente, né? Especialmente na Flórida, pelas questões assim, comerciais, de cultura, que todos já sabem, e Miami é a bola da vez, né? Então, a gente tem hoje uma estrutura muito bacana em Miami, um time que foi reconstruído, né? Temos a liderança do Maurício, que é o nosso diretor, que está aqui de ladinho, né? Está aí fazendo foto aí. E a gente tem assim o desejo de fazer uma operação mais centralizada, porque o local que a gente está hoje aqui na Flórida, ele não é um local de muita visibilidade,
Então a gente tem assim... Lá para cima, né? É. A loja primeira né? Então, não podia ter perdido aquele ponto. Vamos hoje, atrás, 12. Então assim, a gente tá vendo alguns locais, né? E estamos estudando assim o modus operandi dessa operação, porque hoje os locais que a gente vem, eles não têm aquela metragem já adequada para uma loja, né? São locais menores. Então assim, a gente está estudando, mas eu acredito que em breve a gente tenha um reposicionamento em Miami que vai fazer um impacto, uma próxima etapa de jornada da Florence USA bem diferente. Diferente, legal. Imagina que nós literalmente duplicamos a empresa nos últimos 3 anos. Graças a Deus, né? Tem trabalho para todo mundo, muita coisa acontecendo aqui no Brasil e tudo. Então, muita coisa boa acontecendo. E tem que ir devagar e sempre, né? Existe mercados altos e baixos, eles têm que aproveitar os momentos, mas seguir sempre, né? Para não deixar a peteca cair. É isso, mais uma vez, muito obrigada. Gratidão, Tati. Obrigada por ter vindo. Então, é isso aí. Te vejo no próximo capítulo. Todas as quartas estamos aqui com um novo capítulo.